aqui está ensinando a nós amar todas as pessoas. Ame seu vizinho do jeito que ele é, mesmo que seja um vizinho chato, mas ame ele. Se ele fizer o mal que você, perdoe ele. Não passe de frente do seu vizinho. Eu sei que os irmãos não fazem isso, né? Mas nunca passe de frente do seu vizinho e ele está ali do lado de fora e passar e não olhar e não dar um bom dia, uma boa tarde ou a paz do Senhor. Porque Jesus disse que se nós cumprimentar somente os nossos irmãos, o que demais nós estamos fazendo? Se os ímpios, eles cumprimentam um ao outro. Então nós, sendo a igreja, vamos cumprimentar tanto os irmãos da igreja, como vamos cumprimentar as pessoas também que não servem a Deus ainda. É Jesus que está ensinando para nós. Porque existem, irmãos, religiões que ignoram as pessoas do mundo, as pessoas que não servem a Cristo. Eu já vi pessoas que diz ser de Deus e diz: não, a gente não pode ir na casa de uma pessoa que não é crente, não, pregar não. A gente não pode ir lá fazer uma oração, não. A gente não pode ir lá fazer uma visita, não, porque a gente vai estar lançando pérolas aos porcos. Mas se você vai na casa de alguém, ela lhe recebe, e você prega a palavra, a pessoa recebe, você ora, a pessoa recebe, você não está lançando pérolas aos porcos, você está plantando a palavra de Deus, e uma hora vai nascer no coração daquela pessoa. Aleluia! Nós precisamos ter a mentalidade aberta para o reino de Deus, irmãos. Glória a Jesus. Então Jesus, ele não faz acepção de pessoa, porque quem faz acepção de pessoas peca, diz a palavra do Senhor. Daí há muitos religiosos por aí que faz acepção de pessoa, né? Se é um pobre, não olha, mas se é um rico, misericórdia, só o sangue de Jesus. Mas nós temos que tratar todos iguais. Jesus não queria saber se era um mendigo que estava ali pedindo esmola ou se era um fariseu famoso da época. Ele tratava todo mundo igual. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tens? Uma pergunta que Jesus fez. Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos hoje é os ímpios, né, irmãos? Então Jesus disse aqui, olha, se vocês amarem somente as pessoas que amam vocês, o que é que vocês estarão fazendo demais? As pessoas do mundo, eles não se amam também? Eles não participam, eles não ajudam um ao outro, eles não se cumprimentam, alguns defendem até com a morte. Então, se vocês amarem somente as pessoas que vos amam, o que é que vocês estarão fazendo demais? Porque se vocês fizerem isso, vocês não terão galardão, não terão recompensa. Então quer dizer, pregador, que quando nós amamos o nosso inimigo, existe uma recompensa de Deus? É claro que existe, irmãos. É a mesma coisa daquele jejum que você faz e ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo o que você fez. Há uma recompensa tão grande, irmãos, que se nós tivéssemos noção da recompensa que é de Deus, você fazer um jejum em secreto, ninguém saber, você amar os seus inimigos, orar por aqueles que vos perseguem, irmão, é um galardão tão grande que se nós tivéssemos um pouco mais de entendimento, nós obedeceríamos esse mandamento na risca. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, que nós, irmãos, a igreja de Jesus, possamos ser a diferença, diferente do mundo, diferente das pessoas do mundo, pensamento diferente. Aleluia, glórias a Deus. E olha só o que diz mais aqui a palavra do Senhor. E se saudarem somente os vossos irmãos, eu falei aqui há pouco, então eu só vou ler. Que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai
celeste. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós ser simpático com as pessoas do mundo, para nós ser legal com as pessoas do mundo, não ser aquele tipo de crente, irmãos. Eu não estou falando no sentido de você não pregar a verdade, porque há muita gente que às vezes não gosta de muitos crentes, não é por aquilo que ele prega, porque às vezes tem pessoas que é chata mesmo, chata, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não participa de nada, nunca vai na casa da pessoa. Então há muitas pessoas assim, chata mesmo, crente chato, chato mesmo, que até a gente que é crente vai ser chato. Então, que nós venhamos ser a diferença. Lembra do que eu falei relacionado a este versículo? Fale com as pessoas. Fale com as pessoas. Seja simpático com as pessoas. Faça amizade com as pessoas. Não é fazer amizade no sentido, irmãos, de participar das coisas mundanas que eles fazem, não. É no sentido de você ser chegado às pessoas. De você ter liberdade de você ir na casa de uma pessoa que não é crente e ele poder lhe receber. Ele poder lhe receber. Você ir pregar para ele e ele lhe ouvir. É claro que vai ter os rebeldes, os soberbos. E você pode tratar do jeito que for, que ele nunca vai querer ouvir a palavra do Senhor. Mas vai ter uma grande maioria que, se nós saber tratar eles, mesmo que eles não nos tratem bem, vai chegar uma hora que eles vão ceder. Vai chegar uma hora que eles vão dizer, não, aquela pessoa ali, ele não é o que a gente pensava. Irmãos, porque muitas vezes as pessoas pensam mal da gente sem conhecer a gente. Então as pessoas precisam nos conhecer. E como é que as pessoas vão nos conhecer? É quando nós se chegamos para elas, conversamos com elas, visitamos elas, tratamos elas bem, porque esse é o nosso dever. E tudo isso, irmão, faz parte da perfeição. Faz parte da perfeição em Cristo Jesus. Então, como é que uma pessoa se aperfeiçoa? Porque tem gente que pensa que para uma pessoa se santificar, se aperfeiçoar, é você se trancar dentro de um quarto, se isolar, não falar com ninguém. Mas não é, irmãos. Jesus está dizendo aqui o que nós devemos fazer para nós poder se santificar, para nós poder se tornar pessoas, vamos dizer assim, perfeitas no linguajar de Jesus, né, irmãos? No linguajar de Jesus, não no meu, porque quem está ensinando aqui é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sabendo que a gente, para as pessoas, nunca seremos perfeitos, porque sempre vamos desagradar alguém com alguma coisa, nem que seja através do Evangelho e da Palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui, no capítulo 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O que é que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Porque em outra passagem ele diz que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então a luz, ela é vista, não tem como você não ver uma luz. Se faltar energia aqui, na vila todinha, e ligar uma luz, todo mundo vai ver aquela luz. Todo mundo vai ver. Se você botar uma comida, um sal na comida, todo mundo que comer ali vai sentir o gosto do sal, o sabor do sal. Então o que é que Jesus quer dizer aqui nessa palavra, quando ele diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens? Jesus aqui, ele quer dizer, irmãos, não tem nada melhor do que usar os fariseus. Os fariseus eram pessoas religiosas que não serviam a Jesus. Eles se mostravam ser aquelas pessoas bem justas, bem santas diante da sociedade. Mas o maior erro deles não era isso. O maior erro deles era fazer isso para poder se gloriar, para as pessoas poderem elogiar, para que as pessoas viessem focar somente neles. Então esse é o sentido que Jesus está ensinando. Porque a Bíblia diz que tudo que nós vamos fazer, que seja para a glória de Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver a glória de Jesus sobre a nossa vida. O brilho de Jesus sobre a nossa vida, não o nosso próprio brilho. Não há muitas pessoas, irmão, que
não perde a oportunidade de dar uma esmola a alguém que passa na rua, mas é na intenção das pessoas verem que ele está dando a esmola. Enquanto Jesus diz, aquele que dá com a mão, esconde a outra para não ver, porque a honra, ela vem de Deus. A nossa honra vem de Deus. Às vezes é normal alguém contar um testemunho de alguma coisa que fez para edificação de algumas pessoas, mas neste sentido, não no sentido de se exaltar ou de se gloriar diante das pessoas. Eu posso contar aqui um testemunho de uma experiência através de uma oração, através de um jejum, posso, mas não no sentido de me gloriar diante da igreja, dizendo eu jejum e você não, eu oro e você não, eu subo um monte e você não, sou melhor do que você, porque eu faço isso e você não faz. Então, se nós fizermos isso neste sentido, nós estamos, irmãos, desobedecendo um mandamento de Deus. E a Bíblia diz que aquela pessoa receberá galardão mais dos homens, porque os homens vão aplaudir, mas a honra não vem de Deus. Vamos dizer, irmãos, que uma pessoa faça uma campanha com um propósito, digamos de jejum, que é o mais profundo que a Bíblia fala, de você fazer jejum e não sair divulgando. Às vezes a gente escapola de falar, mas é errado. Tá certo, quando é um jejum, a igreja inteira, né, que nem nós vemos na Bíblia Sagrada, muitas vezes as pessoas se reuniam, todo mundo jejuava ali por uma proposta diferente, mas eu estou falando de um jejum particular. Então, se nós fizermos um jejum particular, para Deus, digamos, nos usar em um culto de cura, libertação, alguma coisa, então se nós chegar no culto e começar a pregar e dizer, irmãos, ontem à noite eu jejuei para poder Deus me usar hoje no culto, eu posso ser aplaudido por alguém. Mas sabe quando é que Deus vai nos usar mais? É quando nós não disser. As pessoas verão a glória de Deus sendo manifestada, aleluia, as pessoas sendo curadas, sem precisar de nós divulgarmos aquilo que nós fazemos, porque nem tudo é para ser divulgado, aleluia. Então é assim que a palavra do Senhor está dizendo, para que nós venhamos exercer a nossa justiça diante dos homens, para que nós venhamos nos guardar disso, para não mostrar aquela aparência de religioso, eu faço isso somente para mostrar que eu sou assim para a sociedade. Não tem mais tipo de religioso? Tenha muitos. Então não é nesse sentido que nós devemos se aperfeiçoar e se santificar, mas no sentido de nós estar mais perto do Criador, mais perto do Deus de Israel Todo-Poderoso. E sobre a esmola, eu vou deixar o versículo 2, que diz assim para nós orar, que só pode 5 minutos. Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Né, irmãos? Vamos aqui, eu vou usar aqui, irmãos, uma figura de um político, né? Só dá para os políticos, né? Eu vou usar aqui uma figura dos políticos. Jesus gostava de usar figura, então eu vou usar hoje aqui para você entender este versículo. Quando um político ele vai fazer uma coisa por alguém, qual é a mentalidade dele? De todas as pessoas saberem. Pode ter certeza, se um político chegar lá na tua casa e prometer uma coisa a você, dizer, eu vou te dar isso aqui, você vote em mim, me ajuda aí, porque eu não vou falar para ninguém não. Mas pode ter certeza, irmão, que todo mundo fica sabendo, porque ele vai dizer que ajudou, ele vai dizer que fez, ele vai divulgar, para que ele seja glorificado diante dos homens, para que os homens dizem, aquele ali é bom, aquele ali ajuda as pessoas. Então é nesse sentido que o Senhor está falando aqui, para que nós não venhamos ser como esses hipócritas, que nós não venhamos ser como os religiosos hipócritas, como as pessoas que só dão as coisas para ser visto pelos homens, aplaudido pelos homens, para dizer que é uma pessoa boazinha. Então tudo aquilo, irmão, que nós for fazer, se esforçar o máximo possível, para que não venha tocar trombeta diante dos homens, diante das pessoas. Amém? Amém. Nós temos aqui a mensagem mais longa, mas nós vamos deixar para outro dia. Ainda vai falar sobre orar, vai falar sobre muitas outras coisas. Então nós vamos parar por aqui, em nome de Jesus. Eu creio que
o Espírito Santo falou nos nossos corações. Fique de pé em nome do Senhor.